Mão para cá, nós vamos orar pela vida dele. Amado Deus, querido Pai, nós te agradecemos por essa noite, ó Deus, por esse dia. Estamos aqui para cultuar o teu nome, já te adoramos, já primiciamos, já ofertamos, já estabelecemos a nossa obediência e fidelidade, apresentamos para o Senhor nosso coração voluntário. E agora, Pai, aquieta-nos para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. Está aqui o profeta do Senhor, o anjo que o Senhor escolheu para essa noite, Pai, para falar da mensagem do Senhor aos nossos corações. Usa a vida dele, Pai, com graça, com sabedoria, e que seja realmente uma palavra que nos pegue por dentro, uma palavra que trabalhe no nosso interior, uma palavra que nos ajude no nosso caráter, no nosso comportamento, na nossa jornada, e traga vida e vida abundante sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja linda. Muito bom estar novamente aqui. Faz um tempinho que a gente esteve aqui numa quinta-feira, né? E hoje temos a oportunidade de revê-los. Trago um abraço lá da comunidade Ribeirão. E quero convidá-los também a estarem lá. Nós vamos ter a revisão. Todo ano nós temos talvez o evento mais importante da comunidade, a revisão. E vem David Keelan, né? Vem Luciano Subirá, vem alguns americanos. Então, isso é muito rico, o pessoal muito cheio de Deus, cheio da palavra. E a gente é muito enriquecido, restaurado, renovado, nesse período aí normalmente agora no mês de Santa Semana, né? Vai cair em abril, né? E a gente tem essa semana, eu quero convidar vocês para estarem lá conosco. Os pastores, o ano passado, estiveram lá, foi muito bom, né? Minha esposa Cláudia, o Ivo, estão me acompanhando aqui, dando a honra de estar juntos. Eu queria hoje falar um pouquinho sobre um assunto que é bastante conhecido de nós. É um assunto que todos nós, desde pequeno, desde quando nós nascemos, nós enfrentamos. Mas muitas vezes esse aspecto nos paralisa, esse aspecto nos deixa procurando, tentando entender, tomando ações que não são as ações que Deus espera de nós. Principalmente em dias como esses que nós temos vivido. O sobressalto tem vindo sobre as nossas casas, sobre nossas famílias. Temos visto tantas coisas acontecendo, não é? O Brasil tem vivido dias em que a gente pensa, nossa, será que não vai acabar isso? Será que não vai parar de cair helicóptero? Será que não vai parar de vir lama? Será que nós não vamos viver um tempo melhor? Afinal, o tempo de Deus, a promessa de Deus para esses dias é uma promessa de avivamento, é uma promessa, são palavras de vitória, mas parece que ainda estamos no finalzinho do deserto para poder entrarmos na Canaã, não é? E nesse tempo, então, a gente certamente tem muitas dificuldades, eu creio. E o que eu quero falar com você nessa noite é algo muito simples, não é? Algo que tem nos afligido, e a fobia, o medo que muitas vezes está nos nossos corações. E eu sei que à medida que a gente vai desenvolvendo a palavra, você vai perceber que, puxa, parece que eu estou nesse perfil aí. Parece que eu faço parte desse grupo. E realmente todos nós temos um pouquinho disso no coração e todos nós precisamos crescer. O reino de Deus é um reino que precisa que as pessoas sejam restauradas. Deus não nos chamou apenas para a salvação. A salvação é algo maravilhoso, um milagre, o maior milagre na nossa vida que pode acontecer é realmente a salvação. E quando nós somos salvos, encontramos Cristo Jesus, um milagre acontece. Mas a obra não para aí, a obra apenas começa
na salvação. E ela vai até o dia que Jesus voltar. E todos os dias nós precisamos, então, do Espírito Santo para nos suprir e nos fazer vencer muitas coisas. Não é? Coisas que vieram acumuladas aí durante toda uma vida. E na vida cristã, que começou agora, ou que começou há 10 anos, há 15 anos, há 20, há 30 anos, não importa. Cada dia é dia de ser curado, de ser salvo. A palavra diz, conhecer a verdade vos libertará, não é? Então nós somos todos os dias, somos salvos e curados todos os dias. Amém? O Senhor é bom, né? Há uma cadeia que se forma no nosso cérebro com relação a medo. Não é? Imagina que quando você nasceu, certamente você não tinha muitos medos. Diz que nós nascemos com 2 tipos apenas. O medo de ruído e o medo da queda. Os bebezinhos ficam segurando assim, não é? Quando você dá o dedo para eles, eles seguram assim. É porque eles têm medo de cair. Então eles ficam ali segurando. Nós nascemos assim. Entretanto, ao passar do tempo, tantas fobias vão se formando na nossa mente, quantas cadeias vão entrando, seja na infância, na adolescência, seja na fase adulta, não importa, mas elas vão se criando e vão formando a nossa vida e acabam criando prisões e amarras que não permite que a gente venha a desfrutar de muitas coisas. Não permite que a gente desfrute do melhor. E mesmo sendo cristãos, quantos cristãos a gente vê aprisionados? Quantos cristãos a gente vê que estão vivendo dias em que parece uma vida miserável? Eu confesso que muitas vezes, durante um bom tempo, vivi uma vida cristã miserável, com preocupações, com medo todos os dias. Ah, será que vai dar? Será que não vai? Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Mas será que foi esse o evangelho que Jesus deixou para nós? Certamente não foi. Nos deu vida, vida abundante. Não é verdade? Às vezes nos pegamos com uma batedeira, com suador nas mãos, às vezes nos pegamos apreensivo, às vezes nos pegamos recuando, correndo. Por quê? O que nos assusta? O que nos impede de crescer? O que nos impede de enfrentar? O que nos impede de sermos livres? São essas cadeias na nossa mente, não é? Que nos levam, então, a sermos pessoas assim, apreensivas, com medo da aranha, com medo da barata, muitas vezes. Não é? Quantos de nós tem algum medinho aí? Vai, pode confessar, vai. Eu levanto a mão porque eu tenho. Deus está me curando ainda. Mas nós temos. Alguns medos que foram colocados por Deus e estes são bons. Por exemplo, medo de queimar, não é? Isso é bom. Medo de cair, isso é bom. Deus colocou essas questões físicas, né? E nós somos protegidos por isso. Entretanto, há alguns emocionais e espirituais que não são bons. E é desses que Jesus quer nos libertar. É desses que nós precisamos da presença do Espírito Santo para que nós possamos caminhar com mais liberdade, respirar com mais liberdade. Quantos cristãos que a gente às vezes encontra na igreja como pastores e fala: pastor, ora comigo que eu não consigo dormir à noite. Eu acordo com sobressalto. Por quê? Com preocupações. Ah, como vai ser o dia de amanhã? O diabo sabe disso. E como sabe disso, quanto mais ele mentir para você e para mim, quanto mais ele nos encantoar, mais nós ficaremos paralisados e deixaremos de fluir na presença do Senhor. Mas Deus quer uma igreja curada, uma igreja restaurada, uma igreja abençoada. E Ele nos deu essa provisão na cruz, nos deu essa provisão naquele dia. E nós precisamos todos os santos dias nos tomar posse disso. Não é? É muito comum as questões físicas, então, nos trazerem alguns medos, e isso é bom, mas algumas defesas que nós temos, né? Quando alguém vai socar o dedo no seu olho, você fecha o olho rapidamente. Você nem pensou que ia fechar, na verdade, mas o olho fecha. Se vem um mosquito voando, não é? Você pode até estar de óculos, mas que você fecha o olho, você fecha. Mas foi Deus que criou, e é um medo natural, e isso é muito bom. Mas, entretanto, há outras coisas que foram ao longo do tempo, como eu disse, não é?
que precisam ser trabalhadas, né? Porque senão nos leva à enfermidade. Pessoas muitas vezes acabam enfermas, somatizando alguma coisa no seu físico, porque o seu emocional está sofrendo. Seu emocional está abalado. Seu emocional está de uma maneira que, talvez por conta do casamento, não sei, o relacionamento no casamento está tão ruim, e o medo da perda, e o medo da solidão, e o medo do divórcio. Talvez por causa de um filho que está desviado, que está longe, que está estudando fora. Talvez uma faculdade que você vai prestar o vestibular e ainda não sabe, está naquela expectativa, será que eu entro, será que não entro? Com medo de ser mandado embora, muitas vezes. Quantas coisas que nós, no dia a dia, temos para temer. Quantas coisas temos para nos preocupar. E essas coisas acabam fazendo com que nós não consigamos nos concentrar. Torna-se uma perturbação que precisamos libertar isso do nosso coração. Precisamos que o Espírito nos ajude nisso. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Amém? Que bom, não é? A alma, nossa alma, não é? É o lugar onde que se concentram as emoções. A fonte do nosso raciocínio, do nosso intelecto, da nossa inteligência está na alma. E ali, onde se encontra então todas essas sensações, reações e tudo o que acontece conosco todos os dias. Jesus, quando nos deu a salvação, Ele também nos deu a provisão para que a alma fosse liberta. O problema é que às vezes nós não tomamos posse disso, deixamos isso, não é? Espiritualizando. Se Deus quiser vai acontecer. Não, Deus já quis e quer todos os dias que aconteça. Entretanto, nós precisamos aprender o caminho para essa libertação. Então, nesses temores, aonde está armazenado isso, nesta alma complexa que o ser humano tem, precisa ser trabalhado. Eu lembro um dia que eu estava ministrando na comunidade, era um culto durante o dia, um culto evangelístico, né? E antes de começar o culto, eu estava sentado, conversando com a minha esposa, e o pastor estava ali comigo, o pastor Amarildo estava aqui ainda, e a gente rindo, brincando, né? E entrou uma moça, uma jovem senhora, e ela olhou feio assim, e foi lá para o fundo e sentou. Tudo bem. Aí eu comecei a subir para ministrar, eu estava pregando a palavra e pregando, e eu percebi que ela chorava e se mexia. Falei, nossa, minha palavra está abafando, né? Pensando cá comigo, né? Perdão. E aí no final, a Cláudia foi lá, correu e começou a socorrê-la e orar com ela. E aí eu falei, bem, o que aconteceu? O que houve com aquela pessoa que estava nesse estado tão... Ela estava gostando, estava recebendo, o Espírito Santo estava ministrando. Ela falou, não, ela estava chorando, porque a hora que ela entrou, você estava rindo, ela falou que você estava rindo dela. Então, há pessoas enfermas na alma, de uma maneira tão violenta, né, que elas acreditam que, na maior parte das vezes, tudo está girando ao redor dela. Tudo está acontecendo. Se você dá um sorriso, se você fala alguma coisa, a pessoa tem uma interpretação daquilo bem distante do que está significando naquele momento, o que realmente está acontecendo. Mas por que acontece isso? Porque existe uma alma que está ferida, que está machucada, uma alma que está com medo, uma alma que está perturbada, uma alma que está frustrada. E ao longo da nossa vida toda, isso vai se acumulando, vai registrando aqui nesse HD que nós temos, não é? Durante toda a vida, nosso HD aqui vai registrando, vai registrando, vai registrando. E as nossas reações vêm a partir daquilo que nós temos como entendimento, como cultura, como alma, não é? E essas incertezas, desconfianças, elas estão armazenadas na nossa alma. Estão ali
e são capazes de paralisar a nossa vida, né? Muitas vezes perdemos o foco, regredimos e paramos por conta disso. E eu quero dar alguns exemplos bíblicos, porque certamente a Bíblia fala sobre esse assunto e fala sobre personagens famosos que tiveram problemas naturais como nós também tivemos. Amém? Obrigado. É muito antigo esse assunto que nós estamos falando. Ele é tão antigo que ele nos remete ao Éden. Interessante, não é? Gênesis 3:10. O que a Bíblia diz lá em Gênesis 3:10? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e por isso me escondi. Se Adão, o primeiro homem, passou por isso, não é privilégio nosso passar por isso. É claro que nessa situação, antes da queda, ele não tinha medo. Antes da queda, antes do pecado, esse sentimento não habitava no coração dos homens. Antes da queda, esse sentimento era inexistente. Mas depois da queda, ele passa a existir e nós vemos ele claramente aqui, Adão com medo de Deus. Ora, Deus era um pai amoroso que vinha na viração do dia e ali ele ficava com seus filhos. Deus era um pai carinhoso que falava com Adão e Eva como nós estamos conversando face a face. Entretanto, depois do pecado, o medo se instalou. E realmente, ele é a fonte, a abertura, a legalidade para que o medo entre na nossa vida, como outros sentimentos também. Negativos, é claro, não é? E é até bom que esse medo a gente conserve, o medo do pecado, porque enquanto tivermos medo do pecado, nós nos afastaremos dele. Amém ou não, queridos? Mas ele é muito antigo, não é? Adão tem uma reação imediata de fuga. Ora, quantos de nós, quando nos deparamos com o perigo, com a situação de risco, também não fazemos a mesma coisa? Fugimos. Vimos isso aqui e vimos ainda em Moisés, o grande estadista. Êxodo 2:11. Certo dia, Moisés, já sendo adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que está espancando seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. É interessante que enquanto ele não havia sido descoberto, ele não teve medo. Enquanto Deus não foi visitar a Adão, ele também não teve medo. Mas no momento em que ele se depara com a luz e com a verdade, então aparece isso no nosso coração. E é interessante isso, porque é uma chave para nós. Muitas coisas que estão na nossa alma estão no oculto. Muitas coisas que estão na nossa alma estão dentro de um quartinho fechado que precisa ser penetrado por uma luz. Talvez você nem saiba de onde ele veio. Talvez você não saiba de onde ele veio, mas ele está lá. A Cláudia sempre testemunha quando a gente fala desse assunto a respeito da vida dela, e ela, quando criança, viu uma situação em que a mãe sofria ataques de epilepsia e era na água, perto do lugar onde ela recebia alguns chapiscos de água no rosto. E ela, depois de adulta, não sabia porque quando garoava ela sentia medo. De onde vinha isso? Vinha de uma raiz muito antiga. Jesus trouxe luz, porque aquilo estava no subconsciente dela, não estava no consciente. Mas Jesus entrou, trouxe luz e ela foi curada. Amém?
Deus é Deus de cura. Deus é Deus de libertação. Ele quer nessa noite dar uma oportunidade para que nós sejamos curados e libertos. Oh, meu papai, obrigado por isso. Queridos, muitas vezes nós estamos aprisionados com esses medos. Muitas vezes nós estamos aprisionados com coisas que foram geradas lá atrás. Mamãe caiu quando estava grávida. E aí, um dia, eu não sei porquê, eu tinha medo de cair, tinha medo do tombo. Então essas coisas estão registradas no nosso CD aqui dentro. Mas precisam ser mudadas as informações, trocadas as informações. Porque Jesus disse, e tudo se fez novo. Se tudo se fez novo, então nós precisamos receber as novas informações e gravar as novas informações aonde estavam as antigas. Amém? Estão recebendo o que eu estou dizendo aqui? Eu creio que você já ouviu sobre isso muitas vezes, mas a cada vez que nós falamos sobre esse assunto, Deus faz alguma coisa. E nessa noite eu tenho convicção que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai tocar em áreas na sua vida que precisam ser tocadas. E você vai se libertar de muitas coisas que ainda talvez não tenha sido liberto. Amém? O Senhor é bom. Quando nós estamos numa situação de conflito, da mesma maneira que Moisés estava aqui, ele tinha esse medo, ele tinha aquela situação embaraçosa, aquele confronto, e o que ele faz? Então ele toma uma atitude, não é? Ele perde. A primeira coisa que nós perdemos quando o medo vem, querido, eu quero que você saiba isso, porque isso é muito importante, é a capacidade de julgar. Ele perde a capacidade de julgar aquela situação, não de julgar pessoas, de julgar a situação, de ter uma análise melhor do que estava acontecendo. A reação dele é a mesma que nós, é de fugir. Quantas pessoas agora, nesse momento, se houver um barulho alto ali, pegar fogo naquele ventilador, está amarrado em nome de Jesus, não vai acontecer isso, mas se acontecer isso, vai levantar da cadeira, sair correndo, derrubando tudo aqui, e não vai nem olhar para trás. A maioria. Por quê? Perdemos a capacidade de julgar. Nós não conseguimos parar, analisar e falar o que eu faço nesse momento, o que precisa ser feito. A nossa reação é fuga. É uma defesa nossa, não deixa de ser uma defesa. E na vida emocional? Também. Na vida emocional deparamos com uma situação, tivemos um conflito com alguém, talvez, um familiar. Não vou mais na casa daquele fulano. Nós fugimos. Não vou mais na casa daquela ciclana, porque houve uma quebra de relacionamento, houve uma discórdia, e eu não quero mais, e não vou mais. Uma fuga daquela situação, pelo menos é mais confortável do que enfrentar aquela situação. Quantos estão entendendo que as reações são muito parecidas? E a gente convive com isso no dia a dia, e a gente vai amontoando no nosso coração certas coisas, certas limitações, certos impedimentos. Mas Jesus é a verdade liberta. Quantas vezes as pessoas estão vindo na nossa direção e a gente olha e fala, eu vou atravessar para o lado de lá da rua. Olha para o telefone e fala, vou atender nada. Fuga porque temos um medo. Bom, se aquela pessoa te leva a pecar, faz bem de não atender. Não atenda mesmo. Mas se não for este o caso, por que não enfrentamos? Perdemos a capacidade de julgar e em seguida perdemos a capacidade de dialogar. Perdemos a capacidade de nos comunicar. O reino de Deus é um reino ativo. O reino de Deus é um reino que interage. É um reino onde o Espírito está, e onde Ele está, há liberdade.
podemos conviver se não houver liberdade, não é? O irmão ou a irmã chegam, senta no cantinho do lado de cá, porque ele sabe que o outro irmão que vai chegar vai sentar no canto de cá. E como é muito conveniente ficar distante, então eu fico de cá e deixo ele do lado de lá. Que aí eu não preciso nem falar oi. Nós tivemos uma época que quando nós estávamos aqui em Franca, ainda tinha uma irmã, eu não sei o que acontecia. Fizemos vários trabalhos com ela, mas enfim, ela continuava e de vez em quando acontecia dela ficar meio que perturbada, sei lá o que é que acontecia. Aí ela entrava na igreja, não cumprimentava ninguém, não falava com ninguém, e lá no canto ficava, no isolamento. Como se o isolamento fosse a melhor saída. Ou seja, as pessoas às vezes preferem conviver com a doença da alma do que encarar aquele medo, resolver aquela situação, acabar com aquele conflito e ser livre para abraçar, para pular. Não é? Não fique triste, Jesus está aqui. Vocês estão olhando com uma carinha muito triste para mim. Ficamos pessimistas quando o medo está nos atingindo, não é? Muitas vezes, a maior parte das vezes, por que murmuramos? Por que murmuramos? Por que falamos da situação? Ai isso, ai aquilo. Porque estamos com medo de não dar certo, de não funcionar. E aí nós começamos a reclamar, a colocar defeito em todas as coisas. Colocamos defeito aqui, defeito ali, defeito acolá. Tudo tem defeito, nada está bom. Aquele medo toma conta do nosso coração de maneira tal que a gente fica incomodado e não sabe como lidar com aquilo. Mas Jesus quer nos ensinar a lidar com isso. Aliás, Ele quer mais do que isso, quer que você seja totalmente livre, né? Moisés foge da presença e vai para a terra de Midian, chega no fim ele senta na beirada do poço, mas ele estava no fundo do poço. Apesar que ele sentou na beirada, mas ele estava lá no fundo, não é? Ele era rei, praticamente, príncipe, pelo menos, aspirante a rei, lá no Egito. Não é? Vai lidar com ovelha lá no meio do mato, no meio dos carrapichos. Que dureza. Da faculdade, não é? Foi para a roça. Estava na faculdade, estudando no meio dos egípcios, construindo pirâmide. Foi para a roça. Carpia um café. Às vezes, nesses embaraços, se a gente não tratar essas situações das nossas vidas, elas vão fazer isso conosco. O diabo vai armar arapucas, nós vamos cair nessas arapucas, e daqui a pouco nós estamos lá, na mesma condição, na mesma situação, sendo escravizado por ele. Só tem essa maneira dele te escravizar, lançando medo. Se você é livre do pecado, você não precisa temer ao diabo, mas ainda assim, ele quer te manter aprisionado, não é? E te mantendo aprisionado, está paralisado, e lá fora ele reina. Eu estava lendo um livro sobre intercessão esses dias, e ele deu um exemplo que eu achei tão bonito. Ele falava assim: olha, nós precisamos da intercessão porque as pessoas precisam ir até as pessoas, né? Precisam alcançar outras pessoas, e é verdade. Imagine você que nós estamos numa grande batalha, não é? E estamos mesmo, uma grande batalha, uma batalha espiritual, e nós fazemos parte do exército vencedor. Assim como se o Brasil entrasse numa guerra, mas o Brasil já ganhou essa guerra. Só que lá na Guiana francesa, Guiana inglesa, por exemplo, existem brasileiros que estão lá e estão presos ainda. Mas nós já ganhamos a guerra, nós já fomos libertos. Mas lá eles estão presos. Mas alguém precisa ir lá falar para eles. Porque aquelas pessoas que estão retendo vão continuar mentindo para eles, dizendo: você está preso. Então o Evangelho é isso, e depende da nossa oração por conta disso. As pessoas
já foram libertas. O sangue de Jesus na cruz já libertou a todos. Entretanto, muitos estão aprisionados ainda, porque a verdade não chegou até eles, não é? E muitas vezes nós estamos assim, a verdade é nossa, nós estamos no reino da liberdade, que é o reino de Cristo, mas nesse reino de liberdade nós estamos ainda dentro de uma cadeiazinha. E o diabo mentiroso ao nosso derredor, mentindo para nós, dizendo que você é incapaz, você não consegue, você nunca vai sair disso, você não vai melhorar de vida, teu casamento não presta, você não vai dar em nada, a sua vida é uma frustração, o seu filho não vai para lugar nenhum. E nós ficamos acreditando nisso, a tua doença não vai ter cura, você vai morrer dessa enfermidade. E o medo está nos fazendo acreditar nisso. O medo, ele dá lugar à dúvida. E a dúvida é antônimo de fé. Fé, dúvida. Se eu tenho medo, eu gero dúvida. Se eu gero dúvida, acabou a fé. E se eu não tenho fé, não tenho mais nada. Porque a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Se o justo viverá da fé, se você não tiver fé, você vive de quê? Vive de nada. Nós precisamos dela, precisamos da certeza, e precisamos expulsar do nosso coração esse medo que nos paralisa, que nos leva para a situação de escravidão. Moisés pastoreava o rebanho, eu vou ler aqui em Êxodo 3:1. Pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. E esse é o melhor medo que nós podemos ter e devemos conservar. Não de olhar no sentido de buscar, mas de olhar no sentido de confrontar, de questionar. Moisés questionou a sarça, mas quando ele viu Deus, ele falou, não, esse eu não posso questionar. Esse é o Deus da verdade, eu preciso me curvar. Amém? Muitas vezes estamos nos curvando diante do Senhor errado, o Senhor das trevas, porque Ele está nos acusando, porque Ele está colocando o dedo nas nossas feridas, porque Ele está nos levando à paralisação, mas não estamos nos curvando diante do verdadeiro Deus. Não temos temor muitas vezes de Deus, de andar no pecado, de andar de forma equivocada, errada. Às vezes não temos temor de Deus. Quantas pessoas estão nas igrejas hoje, no domingo, em muitos lugares, não é? Assistindo, ouvindo a palavra, e continuam com a mesma vida errada, a vida torta na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, e não se curvam, não têm temor de olhar para o Deus Todo-Poderoso e falar, não, eu vou me curvar diante desse Deus, e vou me afastar. Então, há um medo aqui que eu quero ressaltar, que está invertido. Há um medo que está invertido. Nós devemos estar preocupados com coisas que afetam, que vão nos levar para o lugar pior desse mundo, para o abismo. Não, estamos preocupados com isso, mas estamos levando a vida e empurrando com a barriga, como se diz por aí. Não é, querido? Então, seja um
Moisés, que reconhece o Deus dos pais dele, não é? E que em temor ao Deus verdadeiro se curva. A sarça ardente era um desconhecido naquele lugar, não é? A voz que naquele momento, eu não sei, se fosse eu, acho que eu saía correndo. Você está num lugar sozinho, você vê um negócio queimar, de repente vê uma voz, né? E a voz de Deus diz nos Salmos que ela é como a voz de muitas das águas. Então não deve ser uma voz muito, né, suave, mas deve uma voz de trovão. E ele ouviu aqui, né? É muito importante que nós entendamos isso, que o nosso Deus, Ele é todo poderoso e é dele que nós devemos ter o temor. Davi um dia ficou numa situação em que ele pecou contra Deus, e aí os homens estavam atrás dele, e ele foi orar, né, e ele falou: Senhor, eu me entrego nas tuas mãos, mas não me entregue nas mãos dos homens, porque é muito melhor a misericórdia de Deus, quando nós buscamos essa misericórdia, do que buscar a dos homens. Não é? E às vezes nós ficamos tão preocupados, temos tanto medo de ir diante de Deus, que é o lugar onde nós devemos estar constantemente, na presença. Ah, mas eu pequei. Pecou, pede perdão, vai lá e se deita. Davi fez isso, não fez? Se lançou na presença de Deus, depois que ele fez toda aquela bobagem com Betseba, com Urias, depois se lançou na presença de Deus, com o coração contrito e quebrantado, quando foi confrontado por Natã, e ali ele se entrega na presença de Deus, e ali ele não teve medo. Precisamos inverter essas coisas, não é? Deixar ter os verdadeiros medos necessários, o verdadeiro temor a Deus, o necessário, e aqueles que nos atrapalham, que o diabo nos aprisiona, esse nós precisamos lançar fora. Amém? Há pessoas ansiosas aqui? Que pergunta, né? Como tem gente ansiosa, né? Por que somos ansiosos? Medos desnecessários, preocupações desnecessárias, com alguma raiz que em algum momento gerou na nossa vida. Moisés tinha mais medo aqui. Bom, ele estava bem destruído, né? Você e eu, quando viemos para Jesus, e talvez temos um pouquinho ainda, estávamos igual a Moisés, né? No fundo do poço, quebrado, né? Ansioso, sofrendo, pessimista, né? Autoestima totalmente destruída. Eu chegou para Deus e falei: Senhor, quando eu chegar diante dos israelitas, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles perguntarem qual é o nome dele, o que eu vou dizer? Retrata a preocupação que ele teve naquele momento, não é? Se eu chegar lá, Moisés, num fracote, frustrado, com a estima lá embaixo, achando que eu sou um Zé Ninguém, e falar para eles, todo mundo vai rir de mim. Então, deixa eu falar pelo menos no seu nome. Agora, me dá o teu nome aí para eu falar, para eu usar. Quantos estão entendendo isso? Às vezes a nossa estima está igual a essa aqui. Não, se eu chegar lá na minha empresa, se eu chegar na minha família, se eu chegar em qualquer lugar na minha escola e for falar qualquer coisa, eu não sou ninguém. Eu vou chamar o pastor para ir lá. Pastor, sim. Você é filho. Você não entendeu ainda? Mas você é filho. E filho tem o direito do pai.
porque tem a herança. E se eu sou filho, então eu sou o embaixador de Jesus Cristo aqui. Eu sou a imagem de Deus aqui. Eu sou o espelho do Espírito Santo aqui. Amém ou não? Amém. E que medo é esse? Esse é um medo que tem que estar nas costas do demônio, de Satanás, e não nas nossas. É ele que tem que carregar isso. E não nós temos que carregar isso. Porque se eu sou filho, eu tenho a autoridade que o Pai me dá. E a igreja foi dada toda a autoridade de Jesus. Amém? Em vez de nós crermos nisso, nós ficamos crendo que eu estou numa igrejinha ali da esquina. Que igrejinha? Isso aqui é uma porta de avivamento. Você pode dizer amém? Amém. Eu profetizo que isso aqui é uma porta de avivamento. Isso aqui é uma porta de salvação para aquele povo que está morrendo lá fora, para aquele drogado que está ali fora, para aquela mulher que está perdida, para aquele casamento que está destruído. E esse medo está segurando a igreja em todos os cantos, porque o diabo está segurando todo mundo através desse medo mentiroso, de você achar que você não é capaz, de você achar que você não consegue, de você achar que você não pode, de você achar que você não tem condições, de você achar que se for outro, o outro dá, você não. Moisés teve o mesmo discurso, quando Deus falou para ele, eu não, manda outro, eu sou gago, eu não consigo, não vão acreditar em mim, me dá teu nome aí. Sabe o que é um bom vendedor? O bom vendedor é aquele que a primeira coisa que ele acredita é que ele compraria o produto. Se ele não compraria o produto, como é que ele vai vender para alguém? Isso é uma verdade. Se eu não creio que Jesus é o Deus da minha vida e que Ele é o Deus da salvação, como é que eu vou levar isso para as pessoas? Não vou conseguir levar. Porque eu ainda tenho medo, e o medo leva à dúvida, e a dúvida acaba com a minha fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. A insegurança, a frustração e todas as coisas, a dúvida no coração, não é? Muitas vezes nós falamos da limitação pessoal, muitas vezes nós falamos, o povo não vai acreditar em mim, Moisés falou a mesma coisa, muitas vezes nós falamos, eu não tenho dons, se Deus me desse dom, se eu tivesse o dom da cura, aí sim, se eu tivesse o dom da profecia, eu ia chegar ali, ia sair pregando para todos, mas os dons são para todos, Deus deu para todos nós, e certamente você tem talentos que ninguém tem. E certamente você tem dons que ninguém tem. Você faz coisas que outros não conseguem fazer. Porque Deus deu só para você. E manifestou a multiforme sabedoria e graça dele em você. Posso falar uma coisa que Deus falou quando nós estávamos adorando? Se prepare. Falou para você que está aqui hoje, se prepare, porque essa igreja vai crescer. Se prepare, porque você vai ser líder. Se prepare, você vai liderar pessoas. Seus pastores sozinhos não dão conta, eles precisam de ajuda, precisam de muitos líderes. 350 mil habitantes nessa cidade, maior parte descrente. Quem é que vai cuidar desse povo? Você. Se prepare. Esse medinho vai sair hoje. Em nome de Jesus.
Moisés pede até para mandar outro. Não, manda outro. Não, pastor, eu não, manda outro. Eu não. Medo. Será que eu posso ser usado por Deus? Muitas vezes essas perguntas vêm. Será que eu posso? Por que não? Eu quero perguntar o contrário. Por que você não pode ser usado? Por quê? Só tem um motivo. Se não quiser. O Espírito Santo te respeita. Quando eu converti e comecei a crescer no Senhor, eu tinha muitas limitações. Muitas mesmo. Eu tinha vergonha muitas vezes. E assim, eu sou uma pessoa que tem estudo, fiz faculdade, mas eu tinha muitas limitações. Mesmo assim, isso não me ajudou muitas coisas. E se eu tivesse um lugar onde tinha lá uma rodinha de pessoas, tipo assim, diretores da empresa, ou pessoas importantes, eu ficava de longe. Naquela rodinha eu não ia. Por quê? Eu não me julgava suficiente para estar ali. Eu falava, não, ali eu não vou não, ali não é para mim. Mas Deus me curou, graças a Deus. Graças a Deus. Hoje, na bênção de Deus, a gente tem contato com todo mundo. Até com quem você não quer, até com o prefeito de Ribeirão a gente tem contato. Você já estava na padaria, ele estava lá. Mas eu não fui conversar com ele não porque eu tenho algo contra, né? Também não tem nada a favor, então... Para outra hora a gente conversa, né? Domingo à noite na padaria é meio ruim. Mas, querido, será que você pode ser usado? Será que você não pode? Por que não pode? Será que se nós abrirmos o coração, dispusermos a esta cura, a esta libertação, Deus vai nos usar? Ou vai nos rejeitar? É claro que Ele quer. É claro que Ele te escolheu. Será que Deus não chamou a pessoa errada? Eu acho que Ele chamou errado. Era o meu vizinho, ele bateu na minha casa e hoje eu estou aqui meio sem saber porquê nessa igreja. Não, era você mesmo. Olha para o seu irmão e fala para ele, para vocês acordarem. Olha para o seu irmão, era você. Foi você que Deus chamou. Foi você, Deus te chamou. Ele viu o teu coração e te chamou. Deus viu o coração de Moisés e chamou Moisés. Agora, o resto deixa que Ele resolve. Não fica querendo resolver, deixa que Ele resolve. Amém ou não? Quantos de nós crê que pode muito mais do que está fazendo hoje? Levanta a mão. Seja no trabalho, seja na escola, seja na sua família, seja na sua igreja. Você crê que você pode mais? Então você vai fazer mais. Porque Deus vai te dar. Porque quando a gente fica olhando para o dedão do pé, a gente pode bater a cabeça em algum lugar. Mas se nós levantarmos os olhos e olharmos para frente, nós vamos ver as lindas paisagens que Deus tem para nós. Que o papai criou, não é? E o papai criou coisas lindas. Não pode ter mais isso no nosso coração. Moisés era sanguinário, matou alguém, mas depois lá na frente era o homem mais manso sobre a face da terra. Olha o que Deus fez com ele. João era filho do trovão. Depois, filhinhos, não amemos apenas de palavras. Virou o apóstolo do amor. Amém? Pedro era um inconstante. Depois, virou um apóstolo. Firme, crucificado de ponta cabeça. Agora, nós podemos nos esconder atrás dos nossos medos e ficar bem quietinho. Porque ele passa a ser uma desculpa. Mas nós podemos ter uma atitude de ir em frente. E de vencê-los. Não é? O que nós temos que fazer? Vamos lá, vai. Vamos ver o que nós temos que fazer. Não sei até que hora que eu posso estar ministrando aqui. Então vou abreviando aqui para a gente orar. Moisés tinha o que na mão? Uma vara. Né? Deus falou para ele, o que você tem na mão? Eu tenho uma vara aqui.
Então é com essa vara mesmo que eu vou libertar. Talvez você não tenha nada na mão, mas você tem algo mais importante que Moisés tinha. Você tem o Espírito Santo. E ele é a tua âncora. A âncora de Moisés foi aquela bengala, onde ele ia, ele carregava aquilo, batia na água, a água ficava vermelha, virava cobra, bateu nas águas de Meribá, saiu água de lá, né? Fez tudo, bateu no chão, o mar vermelho, pum, abriu. Ele tinha aquela poderosa que Deus deu para ele. E você tem o quê? Você tem o Espírito Santo, que através do nome de Jesus é muito mais poder do que a vara de Moisés. Muito mais. Você que não percebeu ainda, mas é muito mais poderosa. Onde ele ia, ele levava aquela vara. Onde você for, você vai. Não é um amuleto. Tem gente que usa o nome de Jesus como amuleto, né? Mas não é amuleto, não. É uma expressão de fé. É uma declaração de fé que nós precisamos todos os dias. Onde ele ia, Deus ia com ele. Êxodo 3:11, não é? A presença de Deus estava com ele. A presença de Deus está com você ou não? Só se você não convidar. Todos os dias que eu vou para o trabalho, eu vou convidando o Espírito Santo aí comigo. Eu vou convidando, Jesus, eu vou indo para o trabalho agora, Pai, eu quero que o Senhor vá comigo. Quero que o Senhor esteja lá. Aí chega lá, no trabalho, eu chamo as pessoas que estão ali no escritório comigo e falo, agora gente, vamos orar. Nós vamos começar o dia orando aqui. E lá a gente ora. Você tem vergonha de orar no teu trabalho? Eu não tenho. E não importa quem está lá, quem deixa de estar. E ninguém rejeita a oração. Ninguém. Pode até rejeitar Jesus. Tem espírita lá, tem católico, tem de tudo. Tem gente que não presta, tem gente que presta. Uma vez eu fui dar treinamento, muitas vezes, mas uma vez eu fui dar treinamento e eu me lembro que o dono era espírita. Eu fiz questão, falei, então aqui agora, gente, não vamos começar o treinamento, mas eu vou orar antes. Pode ser? Pode. Aí eu orei com todo mundo. Não estou nem aí que ele é espírita. O crente sou eu. Então eu que vou levar a mensagem do Evangelho. Não é? Abençoei, oramos ali, abençoei a empresa. Nós somos a luz de Jesus. Não somos agente secreto de Jesus Cristo. Não é? Que medo é esse? Que nos faz ficar aprisionado, escondido? Que medo é esse? De chegar na empresa e mudar o comportamento. Ah, não, mas está todo mundo fazendo daquele jeito, eu vou fazer também. Que medo é esse de chegar na escola? Lá em Ribeirão tem muitas células nas escolas, nas faculdades. As pessoas fazem, os jovens fazem. Aliás, a rede que mais cresce lá é a rede de jovens. Como cresce? Graças a Deus, né? Porque os jovens estão sendo alcançados. As cabecinhas brancas já estão cansadas, gente. Precisa renovar. Precisa de jovem, que eles têm a força. Então, meu querido, você vai encarar esses medos, levantar a sua cabeça, entender que você é um embaixador de Jesus. Nós não temos certeza de nada, temos certeza da presença de Deus, temos a autoridade dada por Deus, temos as promessas de Deus. Você tem promessa de Deus ou não? E por que tem medo então? Você tem promessa? Não é para ter. E mais, se você precisar de ajuda humana, Deus vai mandar. Você crê ou não? Deus vai mandar. Sabe, a nossa arma é a fé, é o crer. Agora, o crer com medo não existe. A Bíblia diz, Provérbios 3, 25 e 26. Não precisa abrir não que eu vou ler aqui. Não terás medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Puxa, eu tenho a promessa em mim. Jesus escreveu a Bíblia por nossa causa. O apóstolo João disse assim: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Se João relatou o que Jesus estava dizendo e ele fez isso, então nós temos.
Diga assim: eu não abro mão deste meu Jesus, de nenhuma maneira. Ele é o meu porto seguro, a minha esperança. E nessa noite, eu vou ser liberto de todo medo mentiroso de Satanás, em nome de Jesus. Amém. Pode dar um aplauso para Jesus? Nós nascemos com 2 medos, como eu disse no início. Hoje já está catalogado 7.000 tipos de medo. 7.000 tipos. É mole? Não é muito medo, não? Medo de ser frustrado, medo de se expor, medo de relacionamento, medo da opinião dos outros, medo de sentimento, medo de ser livre, medo de amar, medo da morte, medo da vida, medo de não pagar, medo de não receber, medo de não conseguir realizar o sonho, medo do futuro, medo do passado. É muito medo. Agora, para encerrar e nós orarmos, esse versículo aqui, se você sair daqui só com esse versículo, eu estou feliz. Só com ele. 1 João 4,18. 1 João 4,18. Eu vou deixar você abrir, para que você leve ele para casa. E você, todos os dias, prega na geladeira lá. É o lugar que você mais vai pegar comida mesmo, então, prega lá. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Resumindo, se você, presta atenção aqui, por favor, se você conhecer de verdade o amor de Deus, aquele que Ele tem por você, não é na teoria, não é amor teórico, não, o amor verdadeiro, tiver a revelação desse amor que Ele tem por você, acabaram-se os medos. É só isso que você precisa. Conhecer este amor. Conhecer que Ele te chamou, te capacita e te envia. Que Ele te liberta, que Ele te cura. Mas por que Ele faz isso? Não é porque você é bonzinho, não é porque você é um crente da cara comprida, não é por nada disso. Não é porque você lê bastante a Bíblia, não é porque você jejua 3, 4 vezes por semana, não é porque nada disso. Isso é bom fazer, deve fazer, mas é porque Ele te ama. Ele te ama, e por esse amor que Ele tem por você, o seu medo pode ser arrancado. Entretanto, você precisa ter a revelação deste amor. Você precisa ter a revelação deste amor. Senão, você sempre vai ficar procurando artifícios para preencher e argumentos, filosofando. Não vou aqui por causa disso, não vou lá por causa daquilo, não faço isso. Mas o verdadeiro amor, quando você conhece, o medo vai embora. Quantos creem assim? Leve esse versículo para sua casa. Prega ele em qualquer lugar. Leia todos os dias, todos os minutos. Um dia eu tive que pregar faz um bom tempo, lá em Ribeirão, e me deu um medaço lascado, porque era para pregar, lá no Morro de São Bento, perto das 7 Capelas, lá está cheio de demônio, a gente sabe disso, né? E era um dia, tipo um evento cultural, que é tipo uma procissão, aí o padre não ia porque não sei o quê, o pastor que ia fazer lá, o culto não podia, não sei porquê, e ninguém ia. Eu falei, eu vou, sempre, nunca tive muito juízo, não, eu vou. Aí foi lá, 4.000 pessoas, televisão, um monte de gente. E eu
não era tão, assim, já adulto na fé, vamos dizer. Eu era meio um adolescente na fé. Aí eu falei para o pastor Djalma estava em Ribeirão ainda, ele falou, não, eu vou com você, vamos lá. Aí ele foi. Aí fiz meu esboçozinho lá e tal. Quando eu olhei aquela multidão, eu com aquele papelzinho na mão, quando eu vi a TV, papai, o medo veio. Eu falei, não vai dar para mim, mas também eu não vou correr da agora. Eu vou ou não vou? Eu vou ou não vou? Aí o Espírito Santo me deu uma oração naquele momento, e eu comecei a orar. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Foi uma bênção, querido. O pessoal distribuiu o folhetinho, levei minha macrocélula, né? Fizemos uns folhetinhos, o pessoal distribuiu, evangelizamos, ministramos lá, foi tremendo. O verdadeiro amor do Senhor lança fora o medo. O Espírito Santo que habita em nós revela esse amor ao nosso coração. Mas você tem que crer que Ele habita em você. O Espírito Santo habita em você? Nós cantamos hoje aqui. Ele está em mim, Ele está em você. Ele está em nós. Creia e creia. Em nome de Jesus. Queria chamar os adoradores aqui. Fique de pé. Eu quero orar com você, quero que você, aí no seu lugar, feche seus olhos. Deixa Deus ministrar, o Espírito Santo está aqui. E a liberdade onde o Espírito Santo está, Ele vai falar com você, Ele vai te revelar, Ele vai te mostrar áreas da sua vida que você ainda precisa ser liberto, áreas que você ainda tem medo, áreas que você não está fluindo, áreas que você precisa buscar em Deus esta cura e esta libertação. Ele vai te mostrar. Ele vai te revelar coisas do teu passado. O Espírito Santo está aqui. Ele vai revelar coisas de você quando você talvez foi criticado um dia por papai, pela mamãe. Coisas que você foi humilhado quando era criança. Vai te revelar. Vai te mostrar coisas. Feche seus olhos, deixa o Espírito Santo ministrar. Enquanto Deus diz que habita no meio dos louvores, o Espírito Santo está aqui. Deixa Ele tocar na sua vida agora. Não tenha medo, Ele é o único que você não precisa temer. Deixa Ele entrar. Deixa Ele falar com você. Papai está aqui.
você. E eu vou desafiar você. Você quer vencer esse medo? Você quer vencer essa limitação? Vem aqui na frente. Não tenha vergonha, vem aqui. Nós queremos orar com você. Vem aqui. Vem aqui à frente. Vem aqui. Essa atitude é uma atitude de fé que você está tendo agora. O Espírito Santo está aqui. Vem aqui à frente. Começa agora a falar com Deus. Começa agora, você que está aí, a falar com Jesus. A falar: Espírito Santo, essa é minha limitação, eu coloco na tua presença agora. Mas eu também dou uma ordem para ela. Eu dou uma ordem em nome de Jesus. Você vai sair agora do meu coração, da minha alma. Você não tem lugar aqui. Você vai falar para o diabo, de Satanás: tira a mão desse medo. Você não tem lugar na minha vida. Jesus Cristo me comprou. Jesus Cristo me comprou pelo preço de sangue lá na cruz. Eu fui liberto. Eu fui liberto. Ora comigo sim, você que está orando aqui. Eu renuncio este medo, essa frustração, essa derrota. Eu renuncio essa preocupação em o nome do Senhor Jesus. Agora, preencha minha alma com o teu bálsamo, e que o Espírito do Deus vivo me cure. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu sou liberto. Eu sou livre. Eu sou liberto. Eu sou livre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Adore ao Senhor.
Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós somos gratos pelo teu amor que lança fora todo medo. Nós somos gratos porque o Senhor nos amou. O Senhor nos amou antes da fundação do mundo. E o seu amor é real. O seu amor é real. O Senhor é aquele que nos liberta. O Senhor é aquele que cura as feridas. O Senhor é aquele que perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões. O Senhor é um Deus tão amoroso, tão maravilhoso. O Senhor nos tira das prisões interiores. Pai, por isso muito obrigada, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você pode cantar? Por que as meninas desceu? Não desceu não? Amém? Você pode ir para nós encerrarmos. Enquanto eu vou dando os recados, eu sei que já passou do horário. Nós temos a nossa 24 horas de oração. É na Bola de Neve, na igreja Bola de Neve. O pastor vai colocar no Face da igreja. Você pega o endereço às 4 da manhã até às 6 horas da manhã, o nosso turno. De sexta para sábado agora, no final de semana. Eu desafio você a estar indo, você participar. Busque, ore, jejue e vai. Porque Deus vai te usar. Deus quer te usar e quer te curar e te libertar. Eu creio em nome de Jesus. Amém, queridas? Então que você possa fazer isso em nome de Jesus. Acho que os recados são esses, né? Amém? Então vamos adorar o Senhor com esse cântico para nós encerrar. E você vai receber a bênção e você vai nessa certeza. Tem um final de semana abençoado. Creia que essa semana vai ser uma semana de novidade de vida para você, para nós. Creia que o seu Deus, Ele é poderoso para operar milagres. Ele continua fazendo, Ele vai prover aquilo que você precisa. Fala que tudo que nós ligarmos aqui terá sido ligado no céu. Tudo que nós desligarmos aqui terá sido desligado no céu. Amém, queridos? O nosso grupo familiar, quem está assistindo na sua casa, que você também receba, que você receba a cura, que você receba a libertação e que o medo que possa sondar o seu coração, toda sombra que estiver em seu coração, você seja liberta agora, que você receba o amor de Deus, que você receba a presença do Espírito Santo aí com você e que você seja livre para produzir os frutos que Deus tem, para que você produza e cumpra o propósito. Amém? Que a bênção do Deus Pai Todo-Poderoso, que o amor do Senhor Jesus e a doce consolação do nosso amado Espírito Santo seja sobre toda a igreja. A igreja diz amém. Vão em paz. Senhor os abençoe. Dá um